coisa boa você aqui com a gente, fazendo Entre Elas. Obrigada pela sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje a gente fala de um tema bastante interessante, né, Marilene? É muito, Regina, que envolve todas as famílias, envolve todas as pessoas, porque não envolve só a questão familiar. O tema envolve tudo, tudo. E é tão interessante que entre os anos de 2021 e 2023, o tema monogamia foi o mais pesquisado no Google. Fidelidade foi o segundo mais pesquisado no Google. Esse tema, ele desperta a curiosidade das pessoas, das famílias e da sociedade. O que está mudando? Então é sobre isso que a gente conversa hoje com a psicanalista e terapeuta familiar, Simaia Baião Sabra. Sim. Foi? É. Sabra. Bom, vamos começar pelo básico. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Afinal, o que é fidelidade? Fidelidade é algo que a gente vai adquirindo, mas a gente nasce com um propósito dentro da gente de algumas coisas que a gente vai adquirindo desde criança. O que nós vamos vivenciando no dia a dia é que nos dá o conceito de fidelidade. A criança ela é criada num lar onde as coisas são muito favoráveis à infidelidade. Em tudo eles são infiéis, às vezes mentem, às vezes faz a criança esconder coisas que são verdadeiras e ele não entende por que ele tem que esconder. E ali vai mexendo com a estrutura do ser humano que está nascendo ali. Aí ele vai se tornando uma pessoa com hábitos infiéis. Então, exemplo. Não, peraí. À luz da psicanálise. Da psicanálise. Vamos lá. A fidelidade é a mesma coisa que lealdade? Ou não? É. Agora eu entendi. Fala. Não. Desculpe. Pode continuar perguntando. O que a gente queria saber é o seguinte. Então, o homem nasce sem esse conceito. Ele nasce. E aí a família, na família, Isso. ele vai desenvolvendo esse conceito. Isso. Ele vai desenvolvendo esse conceito. A criança, ela vai desenvolvendo. Chega uma fase adulta, você depara aquele rapaz ou aquela menina com algumas atitudes, mas diferentes da sociedade, mas do qual ela foi criada achando que aquilo era uma verdade. Então, não é um caráter bom ou ruim. Uma pessoa infiel não é o caráter da pessoa. É a forma do qual ele está sendo formado, que ele vai, assim, adquirindo. Eu sempre achei que era caráter. Não, mas não é. Não é. Eu conheci, tem uma amiga que o marido até faleceu, e ele era infiel. E ela questionava muito aquilo, porque ele era apaixonado por ela, mas não conseguia deixar de ser infiel. E ele dizia para ela o seguinte: meu pai era infiel, então eu sigo. Eu estou seguindo o exemplo do meu pai, que achava-se natural, eu também acho, pronto. É assim, mais ou menos? E se ela fosse infiel, ele ia achar natural também? Mas então, se ela fosse infiel por uma questão de vingança, que chega uma certa mágoa da pessoa e às vezes ela quer uma vingança, ela quer fazer para ele sentir como é que é, né? Mas que ela já vem de uma estrutura diferente, aquilo vai ferir muito mais a ela. Ela não vai conseguir se vingar dessa forma. Sabe por quê? Porque ela vai ferir a ela mesma. Porque a fidelidade, ela é uma autoestima. Você é tão feliz de ser fiel que a fidelidade ela é natural sua. Ela não é forçada, ela não tem sofrimento. Ontem eu estava lendo uma coisa e estava dizendo assim: eu sou quem eu sou quem eu penso e sou, eu falo o que eu penso, eu ajo como eu penso, então eu sou uma pessoa fiel a mim, né? Primeiro. A fidelidade ou infidelidade sempre foi muito perdoada e aceita nos homens. O mesmo não acontece com as mulheres. Você diria que homens são mais infiéis do que mulheres? Ou
ambos são a mesma coisa? O que difere é o contexto familiar, Não, a mulher social? esconde, só isso. Você acha que mulher esconde? Eu acho que é a mesma coisa, só que a mulher esconde. Porque como não é aceito socialmente, eu não sei se a Simaia É uma concorda. coisa, sim, mas a mulher, ela, talvez na hora da formação dela, que eu estou falando assim, você vai observando o seu meio, ela não observa dessa forma. Ela, por exemplo, um pai infiel, a menina olha com sofrimento. Ela está sendo infiel à minha mãe não merece. O filho homem, ele já quer ser igual ao pai. Ele não tem. Ele não olha para a mãe com o mesmo olhar que uma filha mulher. Olha linda. Entende? Pode, olha só, não estou dizendo que isso aí é uma regra. Você não está Né? generalizando. Não estou, de jeito nenhum. Existe aquele filho que é muito agarradinho com a mãe, que sofre muito quando aquilo acontece quando com a mãe, né? Quando a mãe não demonstra, quando a mãe engole o seu sofrimento, quando a mãe faz de conta que aquilo não existe para manter a família unida, ele pensa, tá tudo bem. Isso aí. Aí você disse que os meninos tendem a repetir o comportamento do pai e as meninas tendem a sofrer com a mãe. Com a mãe. Não estou dizendo que não tem um menino que seja pegado à mãe de tal forma que sofre e fica com raiva daquela situação e venha fazer diferente. Né? Mas as mulheres que passam por essa situação, o que elas fazem? Elas escondem, elas dissimulam, elas fingem que aquilo não está acontecendo para manter a família unida. Então, de repente, o filho olha e fala assim, para ela isso não é nada. Sabe o que é isso mesmo? Mas tem uma coisa que eu aprendi com a minha vivência, né? Eu faço as mulheres entenderem que o homem não foi infiel a ela. Ele foi infiel a ele. Porque a mulher carregou a vida toda que eu não mereci. Ela tinha vergonha de ser traída. Porque parecia que ela não era uma pessoa... Suficiente. Isso. Quem vai me querer se o outro nem me quis? Se aquele amor da minha vida, que disse tantas coisas lindas, agora me trocou. Me trocou por quem? E o que mais acontece, me trocou por quem? Nossa, mas ela não é tão bonita quanto eu. Mas então a infidelidade não vem porque você não merece o amor daquela pessoa. É a pessoa, é o homem, é a mulher. É ela que tem, né, esse desvio mesmo de uma pessoa. Tem casos também de assim, de transtornos, né? Tem transtornos que levam à infidelidade. Que tipo de transtorno? O narcisista. O narcisista. Ele, tudo primeiro, assim, ele gosta do prazer, aquilo que dá prazer a ele, né? Primeiro é ele, né? Mas, então, ele tem que tratar. Tratando ali atrás ou dentro daquela pessoa, por isso que eu falo, tem que tratar, né? Porque dentro daquela situação que todo mundo julga que aquela pessoa não vale nada, tem alguém que vale. Simaia, você atende... O narcisista eu tenho dúvida. Porque você, para se tratar, você tem que assumir que você tem um problema. O narcisista, ele não reconhece. Ele se acha perfeito. Então, é verdade. É difícil. Deixa eu te perguntar o seguinte. Você é psicoterapeuta familiar. Isso. Você atende família ou você atende ou a esposa, ou o marido, ou o filho? Olha só, diverso. Eu atendo individualmente a mulher e o homem em momentos separados. Mas sempre depois atendendo eu coloco, os dois, né? atendo os dois, atendo o casal, de vez em quando, né? Atendo um, o outro, depois atendo o casal. E às vezes toda a família, os filhos também. Eles precisam também, eles estão no sofrimento. Eles precisam colocar o que eles gostariam que melhorasse. E eles colocam lindamente. Os pais ouvem coisas que nunca pensaram ouvir. E dali parte Cita um exemplo. Uma vez eu coloquei toda a família e eles estavam... Falei, olha, ninguém pode interferir nem dizer que o outro está errado. É sentimento de cada um. Aí eu fui perguntando, falei assim, você acha que tem alguma coisa que você possa fazer de melhor para que essa família seja mais feliz?
Aí o pai falou. Aí a mãe, você viu que a mãe ficou assim? Eu falei, não, não pode falar nada, é ele que está falando. E aí ela falou, depois na hora dos filhos, coisa linda. Mãe, para cada um, você tinha que falar para cada um. Mãe, gostaria tanto que você falasse com mais calma. Você grita muito, mãe. E às vezes a senhora grita, o que acontece? Eu não escuto. Pai, você chega do trabalho, o mesmo filho, você chega do trabalho, você vai direto para tal situação. Nenhuma vez o senhor chegou para mim e me perguntou, o senhor me leva para a aula, você sabe que eu tenho prova, se eu volto, o senhor não pergunta como foi a minha prova. Aí o pai, vou melhorar. Porque cada um tem um propósito de melhorar, porque o outro também reclamou de mim, eu reclamei os direitos, para que aquela família, menina, quando chegou na outra sessão de avaliação, eles estavam tão felizes que cada um fez aquilo que o outro pediu para mudar. Foi muito lindo, foi uma cura mesmo. Então eu vejo isso muito na minha frente, a cura mesmo, de algumas coisas que seriam incapazes, porque eles não teriam assim a docilidade e a capacidade de se manter para deixar o outro falar. A gente sai do lugar, a gente não quer ouvir. Levanta, ouvir, exatamente. E também outra coisa, pega celular, fica falando enquanto o outro está falando. Ali não tem isso. Ali há um respeito, uma hora de respeito pelo outro, né? Então, eu acho lindo. O que acontece com a pessoa que foi vítima da infiel? Ela é a que foi traída. Ela fica tão machucada que ela precisa de cuidados. Muito machucada. Ela passa por processo de raiva daquilo que eu falei para vocês, que eu gosto de falar para elas. Cuidado, não foi com você, não foi assim, ele não fez isso com você, ele fez com ele mesmo. Se levanta, veja, não, Deus me livre de eu falar assim, veja aquilo que você está falhando. Nós não temos falha. A gente tem assim que olhar assim, o que eu posso ser melhor? Não que eu olhe para aquilo que eu fui pior. Eu tenho que olhar para aquilo que eu posso melhorar. Mas não porque eu sou errada, mas porque eu posso para mim mesma. Então, naturalmente, ela começa a se cuidar melhor. Uma vez uma moça disse assim... É porque eu acho que o infiel independe se aquela pessoa é boa, se é 100% maravilhosa, se é uma esposa incrível, se é uma mãe... Independe. Independe. Quando ele é infiel, ele é infiel. Isso que eu estou falando não é pela outra pessoa. Não é. A pessoa não me traiu. Ele traiu a ele mesmo. Ele traiu a ele mesmo. Porque se ele abrir a boca, muita gente vai dizer para ele, que coisa, você perdeu uma mulher e tanto. Uhum. Não é? É. E ele sabe disso. Porque eu acho que a traição não vem por falta de amor. Uhum. Ele ama. Só que ele tem alguma... E aquilo que a gente vem falando desde o início. Aquela criação, aquela visão, aquela... Não tem gente que come muito, que bebe muito. Tem aquele que trai. Tem o outro que é desonesto. A gente tem que olhar. E também o que nós somos criado cria em nós uma dependência de continuar o padrão. Uhum. Isso é muito perigoso. E a gente tem que combater esse padrão. Agora, tem cura? Um homem infiel pode deixar? É isso que eu ia perguntar agora. Pode. Você acha? Eu acho. Engraçado. Eu vejo na minha frente. Não, você sabe mais do que eu. Não, você pode saber também. É porque eu não vejo cura nessas pessoas. Tem sim. Mas a primeira situação é você fazer com que ele reconheça. Sim. Enquanto ele estiver jogando a culpa no outro, ele não muda. Tá. Né? Você tá feia, você tá... Você que não me dá, que você não me dá carinho, você está sempre cansada, você não está em casa quando eu estou. Aí eu ouço, deixo ele falar tudo isso, depois eu falo. Mas você nunca disse isso para ela. Você já disse? Não. Precisa? Precisa. O outro também está perdido nesse mundo, né? Leva a criança, pega a criança, faz isso, faz aquilo. É muita cobrança. E às vezes a gente
assim, deixa a desejar em alguns lugares, né? Em alguns momentos, né? Então é bom que o outro alerte a gente. Olha, você queria tanto que você estivesse em casa quando eu chegasse, eu queria tanto poder contar com você em tal lugar. E aí... Simaia, você acredita que a gente viciada em trair? Tipo, sabe, eu preciso dessa adrenalina para viver. Assim como tem gente que pega um carro e só sabe dirigir em alta velocidade, assim como tem gente que começa a beber e não consegue parar, assim como... é uma compulsão. Tem gente que não consegue viver sem trair. Você acredita nisso? Eu acredito. Acredita sim. Que venha de alguma coisa que ele... Por isso que eu falo que tem cura? Tem, mesmo esse. Ele busca aquilo por algum preenchimento de algo que não está bem com ele mesmo, entendeu? Por exemplo, por que a pessoa bebe a ponto de perder a noção daquele momento? Não sabe como foi, voltou para casa, não sabe o que falou, não sabe. Essa pessoa não, ela não quer aquilo. Ela se deixou levar por aquilo, né? Então também o sexo para mim é uma compulsão. Que você falou. Sim. Aí você vai tratar como compulsão. Que tem casos que a pessoa me procura, fala dele, eu falo, procura um psiquiatra, procura uma ajuda, sabe? Porque isso é uma compulsão. Compulsão, masturbação, sexo, pornografia. E isso está entrando na vida do homem com muita mais facilidade, que antes era um pouco mais escondido, né? Os jovenzinhos viam revistinha, escondia, tinha que ter lugar para esconder essas coisas. Não se falava tão abertamente, e hoje é muito aberto, tem gente né? que é viciada em pornografia. Pois é, isso aí. Viciada em pornografia. E aí aquilo entra de tal forma e ele não sabe ficar mais sem isso, igual você falou. Aí Só vem que a nós estamos compulsão. falando muito do homem. E a mulher? A mulher é igual você falou, continua ainda bem atrás do homem, no sentido de fechar, né? A mulher não abre Não muito. se revela, Não né? se revela. Mas trai tanto quanto? Olha, as pesquisas, não vem de minha pesquisa, dentro de consultório eu não tenho essa noção. Mas as pesquisas dizem que está quase igual. É o que eu penso também. Você pensa isso, né, Marina? Penso a mesma coisa. Com a psicanálise, a pessoa ela pode se livrar desse comportamento? Pode. Mas tudo, Regina, a pessoa tem que querer. Eu não posso ser levada. Eu tenho que falar assim, tem alguma coisa errada comigo? Todo mundo é normal, mas eu não sei ficar sem isso, e isso está me causando vício mal. E adrenalina, Isso, né? isso Aquela aí. coisa do vou fazer escondido, vou fazer daquela emoção. Agora você imagina, no final de uma certa idade, que aquilo não é mais daquela forma. Esse homem vai virar o quê? Essa mulher vai tornar-se o quê? O que nós vamos fazer com a nossa vida a partir de tal idade que já não tem mais essa adrenalina, esse vício tão aguçado na vida? Tesão. E aí? Aí vem a depressão, vem esses maus todos que estão aí, e vem uma tristeza muito grande de ter feito na vida só aquilo. Afastou pessoas. Quem trai tem culpa? Se tiver... Não admite. Não, se tiver, vem a cura, vem a transformação. Por isso que eu acredito na mudança. Nossa, para que eu fiz isso com a minha vida? Eu me sinto culpada. Tem pessoas que têm culpa. O marido da minha amiga, não. Para ele era muito natural que ele, como homem, tivesse quantas mulheres ele quisesse. Não, ele achava que ele tinha o direito de, né? E o Muito patriarcado dá isso para ele, né? É. Dá isso para ele, direito de. Se a gente for pensar Mas em a leis, família, né? a família dele também tinha esses direitos? E deram esse direito para ele? Quem deu esse direito O para ele? pai dele. Pois é. Alguém que nasceu para... Que é o meu ídolo, que é meu herói, que é aquele que eu quero para a minha vida ser igual, ele me deu isso. Porque, sabe, Regina, as pessoas, ontem eu estava falando para as famílias, né? Assim, gente, cuidado dos seus filhos, nossos filhos estão de olho na gente. Qualquer atitude que você tem, você quer repetir, porque eles estão vazios de atitudes. Então, ele quer ser igual.
quer ser igual à mãe, quer andar igual à mãe, a menina. E o menino quer, e as coisas acontecem. Eu vejo isso na minha casa. Meus filhos são muito... Assim, eu sou um grande exemplo para eles. Então, não eu é? vejo isso na minha casa. Eles sim. querem, se orgulham de ser assim. E quem sabe se uma criança não se orgulha do pai ser um homem, como diz? Infiel, pegador, isso. sacana com a mãe, coisas assim. Tipo isso, né? Isso aí. Eu fico imaginando a dor de quem é traída. Nossa, Sabe? Muito Não, acaba com a sua autoestima, acaba com o seu amor próprio, acaba com tudo. Então eu acho, assim, na minha opinião, sabe, Marilene? Quem trai não trai aquela mulher, trai a família toda. Isso aí. Primeiro a ele, depois todo mundo. Por isso que eu tenho colocado na cabecinha das pessoas assim, como que você vai trair a mãe dos seus filhos? Se os seus filhos, você diz que você é capaz de dar tudo para eles. Dê sua vida, né? Dê aquilo, deixa morrer dentro de você essa vontade de fazer algo, vai tratar para que seus filhos possam não herdar isso aí de você. Porque herda. Ai, meu Deus, que coisa triste. Herança. É muito triste. E se você quer ser um ser humano completo, né? Tá gostando? A gente tá se amarrando. Chegou a hora de você dar o seu likezinho, gostei. Ativa as notificações aí no sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe esse programa com quem você acha que seria importante vê-lo, entendeu? O momento é esse, né, Marilene? Regina, nós estamos falando de fidelidade. E fidelidade ao banco? Aquele banco que a gente confia de guardar o nosso dinheiro. Também é fidelidade, não é? Só o Cicobi Sul. Não fala não, que eu tô com uma quebra de fidelidade aqui. As pessoas... Meu banco errou comigo, Marilene. Eu sou cliente há 41 anos. Meu banco errou comigo. Eu fui vítima do golpe e o banco não se responsabiliza. Então, ainda bem que eu também tenho a minha conta lá no Cicobi Sul. Esse sim é confiável. Não é isso, Marilene? É isso aí. Esse é confiável. O resto não é não, tá, gente? Pode desistir. Simaia, Oi, meu quem amor. está passando por esse problema hoje, que a família se torna totalmente disfuncional, há um caminho. Você pode falar assim, olha, sentem em conversa, olha, procura um terapeuta, olha, vai no padre, no pastor, não sei o quê. O que você diz para essas famílias? Eu digo que tem que buscar ajuda logo, porque sozinha a pessoa não consegue. Ela não consegue nem sorrir, ela não consegue mais cantar, ela não consegue mais aceitar convites, ela não consegue se ajudar para ajudar toda a família, entende? Ela está machucada demais, então ela precisa de ajuda sim. E de bons profissionais, né? Profissionais, um sacerdote bom de aconselhamento, um pastor que seja capaz de entender, de visitar as famílias e ajudá-los a caminhar. Olha, Regina, Marilene, existe muitas assim que estão muito machucadas, muito. Sim, claro. Mas elas, uma disse para mim assim, eu gostei de vir aqui porque você colocou no meu coração que eu vou melhorar. Você me deu esperança. Mas existem pessoas que fazem o outro desistir. E desistir você tem que tomar cuidado. Você vai falar para ela desistir daquele homem que ela ama tanto? Precisamos saber a força que ela tem para isso. Tá certo. Ela tem que fazer essa escolha sozinha. Porque se for ajudada por alguém, ela pode acontecer de um arrependimento, uma dor maior ainda. Entendeu? Então, temos que tomar cuidado ao lidar com pessoas feridas desse jeito. Cuidado para não... Lembra quando a gente está ferida, a pessoa assim, não me pega aqui não. Ela quer ser pega no colo. Mas cuidado. Não me pega aqui não, porque aqui está doendo, aqui está ferido. Então, você quer segurar a pessoa, mas tem que esperar o lugar certo para segurar, não é? Entendi. Eu fico pensando também, a gente está com o tempo quase estourado, mas eu fico pensando nesse filho, nessa filha. Quer dizer, como é que essa filha que viu um pai trair uma mãe quase que uma vida inteira, ou descobre que traiu a vida inteira, como é que essa moça
vai confiar no homem. Esse é o perigo. Ela começa a colocar todos os homens no mesmo lugar. Não deixa a sua família adoecer, não. Siga o conselho aqui da Simaia. E você pode procurar por ela, quem sabe. Não é não, Simaia? Como é que faz para te achar nesse mundão de meu Deus, hein? Né, Marilene? Então, só por celular, né? Ligando e marcando. E qual é o seu celular? 28 999 85 5766. É direto comigo. Né? Então, tá não tem certo. interferência. Tá bom? Tá bom. Querida, muito obrigada. Obrigada Muito esclarecedora essa entrevista, Foi ótimo, né, Marilene? ótimo, amiga. Muito obrigada a vocês Ó, por confiarem. Obrigada, tá? obrigada, querida. Obrigada. Até o próximo Entre Elas, gente. Tchau.